Os 10 princípios do reino mais poderosos para empreendedores e business people. E princípios que não tem nada a ver com a igreja. Princípio número 1. Amor. Não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com o fato de você ser cristão. Eu quero que você entenda o princípio do reino para o business. Amor. Por que esse princípio é o princípio número 1 e é o mais importante? Porque a própria Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Escreve isso lá. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8. O business, ele tem que ser balizado em cima de amor, e amor genuíno, e amor verdadeiro, e amor intenso. Quem achou já 1 João 4, eu quero que leia, por favor. 1 João 4. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso Deus, Pode ler. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Olha que coisa interessante. O amor não é porque nós amamos a Deus. O amor é porque Deus nos amou primeiro, e ele nos amou com tanta intensidade que ele enviou o seu filho. Eu costumo entender esse versículo lá em João 3,16. Vamos lembrar esse versículo? Porque Deus amou o mundo, que ele fez o quê? De tal maneira. De tal maneira que ele deu seu filho unigênito. Escute o que eu vou te falar. O business, ele tem que ser baseado em amor. O seu cliente precisa entender que você ama o que você faz. O seu cliente precisa entender que você ama o seu cliente. E quanto mais você estiver disposto a dar amor para o seu cliente, muito mais seu business vai crescer. Escute, não é business. Ah, o cliente me pagou para instalar uma porta. Eu vou lá, instalar a porta, vou embora, pego meu dinheiro e vou embora. Não. No reino de Deus, nós não somos instaladores de portas. No reino de Deus, nós não somos limpadores de casa. No reino de Deus, nós não somos coaches. No reino de Deus, nós somos mensageiros do amor de Deus. Faz sentido ou não? Faz. Escute. Raiva, mágoa, ódio, não perdão, ciúmes, eles tendem a fechar o seu coração para você não amar. Vou te dar um segredo aqui, vou te dar mais um secreto aqui. Inclusive, você que é meu cliente de coaching, anota isso tremendo, tá? Anote isso tremendo. Olha só. A palavra business em hebraico, sabe o que ela significa? Business em hebraico significa homem de fé. Uau! Coisas que a gente nunca para pensar, a gente não vai atrás. Business em hebraico significa homem de fé. Agora eu vou te explicar uma coisa. Business, escute isso, você que é prestador de serviço, você que é empresário, você que trabalha de empregado, não importa. Business é você amar os seus clientes. Amar ao ponto de entregar para ele o seu melhor. Deus amou o mundo que ele entregou o melhor dele. Deus poderia colocar um anjo para morrer na cruz do Calvário por você, que estava tudo certo.
Deus poderia ter mandado uma estrela, um sol, a lua, porque é tudo criação de Deus. Mas não. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o melhor. Então, quando eu estou em business com o meu cliente, eu tenho que dar o meu melhor para o cliente. Quando eu estou numa sessão de coaching com vocês, o que eu tenho que dar para vocês? O meu melhor, o máximo do meu coração. Quanto mais eu dou, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. Faz sentido isso ou não? A minha sessão de coaching, normalmente, ela dura 1 hora. Quem faz coaching individual comigo sabe quanto dura uma sessão. Eu cobro por 1 hora. Quanto dura uma sessão minha? 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Algumas vezes chega a ir até 3 horas. Eu não cobro nada mais. Por quê? Porque isso é amar o meu cliente. É entregar para ele o amor. Business é amar o seu cliente intensamente. Amar, amar. Eu quero tanto o bem do meu cliente que para mim não importa o resto. Para mim importa ele receber o que eu tenho que dar para ele. Modela isso agora na sua mente. Pensa no seu business. Pensa naquilo que você faz. Como que você ama seu cliente? Está fazendo sentido o que eu estou te falando ou não? Sim. Pense nesse aspecto de você agora amar o seu cliente com tanta intensidade, de você se entregar de uma maneira tão intensa para ele, que o seu cliente ele vai ficar tão constrangido com esse amor. A Bíblia diz que o amor constrange. É. Ele vai ficar tão constrangido com o seu amor que ele vai entender, uau, isso é exatamente o que eu quero ter. Eu não posso deixar de fazer business com a Sônia, eu não posso deixar de fazer business com o Lucinei, eu não posso deixar de fazer business com o Anderson, eu não posso deixar de fazer business com o Paulo, porque eles me dão muito mais do que eu estou, entre aspas, pagando. Entenda, anote aí. Eu não posso somente fazer business. Business, o que é business? Eu contrato você para fazer um almoço na minha casa, você vem, faz o almoço e vai embora. Isso é business. Eu contrato você para andar o meu cachorro, você anda o meu cachorro e vai embora. Isso é business. Eu contrato você para limpar minha casa, você vem, limpa minha casa e vai embora. Isso é business. A dona do iPhone apareceu, é a Raquel. Bem-vinda, Raquel, sua linda. Saudade de você. Então, olha só que coisa poderosa, gente. Business é eu amar o meu cliente ao ponto do meu cliente ficar constrangido comigo. Constrangido. De que jeito? Eu vou limpar a casa do cliente, sento com ele, escuto a conversa dele, escuto a história dele, ministro no coração dele, vejo uma necessidade do filho dele, eu vou lá e supro a necessidade do filho dele. O cliente vai ficar maluco, ele fala, cara, eu não paguei o fulano para ele fazer isso, eu não paguei o ciclano para ele fazer isso, e ele está fazendo isso por mim? Eu nunca vou deixar de fazer business com essa pessoa. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Quando eu faço business é só o seguinte, eu vou falar isso, vocês, por favor, me perdoem, tá bom? Quando eu faço somente business, o que eu estou dizendo? É como se fosse a vida de uma pessoa que só faz aquilo que foi feito para fazer. Mas o amor, ele constrange. O amor entra no coração, entra na veia, e a pessoa fala, uau, eu preciso manter contato com você. Faz sentido isso ou não? Business é amar o cliente, não o negócio. Posso te contar um segredo? Negócio acaba. Dinheiro acaba. O amor, lê para mim lá em 1 Coríntios. Abre lá 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. O que fala do amor aí? O amor? Jamais? Sim. O amor jamais acaba. E Dinheiro acaba, negócio acaba, o amor jamais acaba. O teu cliente tem que sentir que você o ama.
que o que você tem por ele é amor e não apenas interesse no dinheiro dele. Quem diga amém? Amém. Segundo princípio poderoso do reino de Deus. Anote aí. Princípio número 2. Justiça. Justiça. Abra sua Bíblia, Romanos 14. Romanos 14, versículo 17. Enquanto você abre lá em Romanos, deixa eu só falar mais uma coisa que eu lembrei aqui sobre a questão do amor. Jesus, ele mandou a gente amar até os inimigos. Imagina os clientes. Oh, yeah. Faz sentido ou não? Faz. Muito sentido. Nós precisamos amar até os nossos inimigos, né? Romanos 14, versículo 17. Quem abriu lá, por favor? Pois o reino de Deus não diz a respeito ao que começamos ou ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso, obrigado. O reino de Deus, então, a Bíblia diz que ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses 3 ingredientes fazem parte dos nossos processos. Então, esse versículo, depois a gente vai lembrar ele de novo. Mas agora é a hora de falar da justiça. O que é justiça? O que é justiça? Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa o quê? O que você pensa quando você pensa na palavra justiça? Fazer a coisa certa? Fazer a coisa certa. O que mais? Justiça, quando fala, o primeiro que vem na mente da gente de justiça é a lei. Bate a lei, não bate? É. Bate a lei. Escreve aí, ó. Justiça é estar na mesma atmosfera do reino de Deus com os seus clientes. Justiça é estar na mesma atmosfera do reino de Deus com seus clientes. O que significa isso de uma certa forma? Deus, ele é justiça. Em Deus não existe injustiça, em Deus não existe balança torta, em Deus não existe nada errado. Gente, eu estou falando de business e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque eu vou falar uma coisa para você. A maioria da business, das indústrias de business, as pessoas têm que mentir. As pessoas de marketing têm que mentir, as pessoas de vendas têm que mentir, as pessoas dessa área da saúde têm que mentir, as pessoas da área da construção têm que mentir. A mentira é um negócio tão desgraçado que envolve a maioria dos business. Aquele business que é do cidadão do reino de Deus, que ele se envolve com a justiça, e a justiça é estar na mesma atmosfera do reino de Deus com o seu cliente, é fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Isso é justiça. Escreve isso, para você jamais esquecer. Justiça é fazer para o outro o que eu gostaria de receber do outro. Quero que você pense o seguinte. O Ney, por exemplo, trabalha com pláster. Vamos supor que o Ney contrate um cara para fazer pláster na casa dele. O que o Ney gostaria de receber desse cara? A Sônia trabalha com cleaning, ajudando as pessoas a limpar a casa dela. Sônia, o que você gostaria de receber de uma pessoa que você contratasse para limpar a sua casa? Pense assim. O Anderson trabalha com framing.
que você gostaria de receber se você contratasse uma empresa, alguém que fosse fazer o framing da sua casa, ou whatever que seja lá, o siding da sua casa, que é o que você faz. O que você gostaria de receber? É isso que nós temos que pensar quando a gente pensa em relação à justiça. O Renilton trabalha na área da construção. O que você gostaria de receber se você, quando você contratasse uma pessoa para fazer aquilo na sua casa? Isso é justiça. É andar, é dar para o cliente aquilo que você gostaria de receber que alguém fizesse por você no seu business. Quando eu faço uma sessão de business coaching com você, e a sessão vai para 1h30, 2 horas e meia, eu termino a sessão com você, de vez em quando, a minha esposa fala para mim assim, você é muito folgado, você fala que a sessão é 1 hora e está 2 horas e meia com o cliente. Aí eu falo para ela assim, amor, é que eu quero dar tanto para ele, para ajudar tanto a romper a vida dele, que eu não me importo de eu sacrificar. Eu quero dar para ele aquilo que eu gostaria que alguém desse para mim. Eu gostaria que alguém pegasse na minha mão e me ajudasse a romper. Se eu não conseguir romper ainda, a pessoa falasse, Paulo, vem comigo, eu vou te ajudar, não vou deixar para trás. Quem entende o que eu estou falando? É esse nível de coisa. A Raquel, por exemplo, ela cuida de uns meninos para um casal médico. Vamos supor que a Raquel tivesse que contratar alguém para cuidar dos filhos dela ou dos netos dela. O que você gostaria de receber dessa pessoa? Isso é justiça. Puxa, que legal. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. A maioria dos business que a gente vê aí fora, de verdade, você vê se eles têm justiça ou não? A maioria não tem, irmão. A maioria faz o serviço nas coxas. Faz por aquilo que está recebendo. Faz de qualquer jeito e sai fora. Porque eles estão atrás apenas do business. Nós não. Nós estamos atrás do reino de Deus. Quando eu foco no reino de Deus, eu vou dar o meu melhor e vou fazer com justiça ao Senhor. Terceira coisa que é extremamente importante. Eu quero que você anote essa frase aí em qualquer lugar. Fala, eu tenho que ser um cidadão do reino no meu business porque eu represento o meu rei Jesus. Anote. Você representa o seu rei Jesus. Isso, para mim, é uma das coisas mais preciosas do planeta Terra. Eu represento o rei Jesus. Cara, posso te falar uma coisa? Jesus era carpinteiro. Eu sei aqui que o Regis é carpinteiro profissional, cara bom de trabalho. O Anderson também faz carpintaria, né, Anderson? Acabamento e tal. Imagina só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até 30 anos de idade, Jesus foi carpinteiro. Quando Jesus chegava no ambiente de trabalho dele, como é que ele se comportava? Uhul! Como é que era o comportamento de Jesus, sendo homem, business people, businessman? Ele chegava numa casa para fazer um serviço de carpintaria, como é que era o comportamento dele? Será que ele amava o cliente dele? Oh, você pode ter certeza que ele amava o cliente. Depois ele fazia o serviço. Será que ele era justo? Extremamente justo. Porque ele representava e representa um reino. Escreve aí, Regis. Eu represento um reino. Irmão, quando você entra na casa de um cliente, o Anderson, não é o Anderson que está entrando lá, é o reino de Deus que está entrando. O Anderson, ele só vai lá para uma coisa. E é o terceiro item que eu quero que você anote aí. Qual é o terceiro item? Chama-se mordomia. Mordomia. Quem sabe o que é mordomia? Compartilha comigo enquanto eu tomo uma água. Ô Paulo, rapidinho antes de entrar na mordomia, o que você falou agora há pouco, eu de vez em quando nas classes que eu tenho estudado aqui, um discipulado de teologia, eu digo que, além de representar um reino, existe um nome acima do meu nome, que eu não posso desonrá-lo, que é ele que me avaliza a fazer tudo o que faço.
Exatamente. Por isso que quando a gente entra na casa de um cliente ou vai prestar um serviço para o cliente, nós estamos colocando esse nome que está acima do nosso nome em jogo. Exato, porque o Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Exatamente. Então, quando entendemos isso, nós sabemos o que é dar honra e a glória que é dele, que é de Jesus, e ele não divide com ninguém. Amém. E Então, mordomia é isso, cuidar daquilo que não é nosso, né? Zelar por aquilo que não é nosso. mordomia é você ser um administrador. Anote essa palavra. Administrador. Mordomia é entender que Yahvé é o dono de tudo. Ele é o dono da sua companhia, ele é o dono dos carros que você possui, ele é o dono dos seus computadores, ele é o dono dos seus telefones celulares, ele é o dono da sua conta bancária. Quem que você é? Mordomo. Se você é um mordomo e você paga mal o seu funcionário, você está sendo justo com o funcionário? Está pisando na bola no segundo item, que é justiça. O mordomo infiel, Deus remove. Uau! Uau! Deixa eu te contar um segredo de mordomia. Esse segredo de mordomia é algo muito forte. José, menino íntegro, menino honesto, menino sério, menino verdadeiro, foi vendido como escravo para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele foi trabalhar de escravo para Potifar. Ele ficou vários anos trabalhando para Potifar como escravo. A bênção de Deus estava tão grande sobre a vida dele que Potifar colocou José como mordomo da casa dele. José mandava em tudo, menos no Potifar. Ser mordomo é você cuidar das coisas do seu Senhor com o seu maior amor. Escreve essa frase aí. Ser mordomo é cuidar das coisas do meu Senhor com o meu maior amor, com o meu maior carinho. Quando eu vim alugar essa casa aqui que eu estou morando no Texas, eu apliquei e tal, fui aprovado, e no dia da minha mudança, o dono da casa veio aqui em casa. Ele veio aqui para me conhecer, tal, o landlord, aquele parangolé de landlord, né? O cara tá vindo de outro estado, deixa eu conhecer ele. Ele quis entrar aqui dentro de casa, deixa ele entrar, ver os móveis, ver quem sou eu, tal. Aí teve um momento que eu olhei para ele e falei assim, olha para mim, você não está alugando a sua casa para um inquilino, você está alugando a casa para um landlord. Eu tenho casa, tenho 2 casas, e eu tenho 2 inquilinos que moram nas minhas casas. Como eu sou proprietário de casa, eu sei cuidar de casa. Pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da sua casa, porque eu sou um bom mordomo. O cara relaxou, ficou numa felicidade. Minha esposa reclamou da máquina de lavar louça. No dia seguinte, liguei para ele, minha esposa não gostou da máquina de lavar louça. Ele falou assim, vai lá no Home Depot, compra a que você quiser, porque vocês são fera. Escreve aí, mordomia. Mordomia, o que é mordomia? Mordomia é servir os outros com aquilo que você tem sobrando. Uau, isso aqui é forte. Escreve isso. Soberano. Mordomia é servir os outros com aquilo que está sobrando. Toda hora esse negócio aqui, estou tentando. Vamos lá, escute isso aqui agora. É possível criar um business para ajudar as pessoas daquilo que está sobrando? Pensa comigo. É possível criar um business para ajudar as pessoas daquilo que está sobrando? Deixa eu te explicar isso aí. Um dia um cara, ele parou para analisar quantas pessoas
tinham seus carros e ficavam com seus carros parados na garagem, parados no driveway, sem fazer nada. E as pessoas pagando prestação desse carro. Esse cara percebeu que existe uma máfia na área de táxi. Os táxis pagam uma grana que recebe não sei das quantas, que cobra mais caro do cliente e etc e tal. O que esse cara fez? Eu vou ajudar as pessoas a ter um meio de transporte mais barato, com aquelas outras pessoas que estão com seus carros parados na garagem, que elas podem dirigir os seus carros por algumas horas, ganhar um pouco do dinheiro e o próprio serviço dela pagar a prestação do carro dela. Mordomia. Vocês já entenderam de quem que eu estou falando ou não? Uber. O Uber. O dono do Uber decidiu criar uma empresa. Ele não tem um carro. Ele tem o dele que ele anda. Ele não tem um carro. Milhares de carros no mundo inteiro hoje. Que as pessoas ficam paradas. Tem gente que dirige por 3 horas, 4 horas, 5 horas, fazem 4 horas de Uber por dia apenas. Só no horário que elas quiserem fazer, que elas fazem. E eles fazem só para pagar a prestação do carro, o seguro do carro e mais uma outra despesa, porque eles já têm um outro trabalho. Isso não é lindo? Você acha que Deus vai abençoar uma empresa dessa? Explodiu no mundo inteiro. Airbnb. O dono do Airbnb não é dono de nenhum hotel, de nenhuma casa, de nenhum quarto. Criou no mesmo conceito de mordomia. Vamos lá, quarto item que eu quero que você anote. Se eu quero criar um business, eu preciso criar com amor, desenvolver a justiça, pensar na mordomia, que Deus é o dono e eu só estou cuidando disso aqui. Quarto item, para empresários do reino. Verdade. E eu quero falar isso muito claro para vocês, porque a maioria dos businessmen, inclusive crentes, evangélicos, cristãos, mentem. Yeah. Se eu quero ser aprovado por Deus, eu tenho que usar a verdade. Talvez você pode perguntar para mim assim, Paulo, por que a verdade é tão importante? Não dá para botar uma mentirinha branca? Já viu essa expressão de mentirinha branca? Não dá para usar uma mentirinha santa? Os caras criam até um artigo de santa, mentirinha santa. Ô filho de uma égua, você vai morrer no inferno com essa mentirinha santa. Não dá para botar mentirinha santa? Não dá, meu irmão. Verdade é verdade e mentira é mentira. Por que um cidadão do reino só pode falar a verdade? Anota aí João 14:6. João 14:6. O que está escrito lá em João 14:6? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Ninguém significa pode... isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso? Significa que verdade é um dos nomes de Jesus. Alguém fala uau, pelo amor de Deus. Uau. A verdade é um dos nomes de Jesus. Jesus só pode estar num ambiente que tem verdade 100%. Escute o que eu vou falar. Muito sério isso. No seu business, a verdade tem que ser 100%. Não pode ser 99,9%. 100%. 100%. Paulo, mas aí as pessoas vão me enganar. Quem vai te enganar é o diabo. No reino de Deus você não é enganado. Mas Paulo, se eu usar a verdade, eu vou ficar 7 anos, 10 anos dependendo disso. José, depois que ele deixou de ser mordomo de Potifar, ele foi trabalhar onde? Na cadeia.
José ficou mais 5, 7 anos na prisão. Depois dele provar que ele era amor, depois dele provar que era justiça, depois que ele provar que era mordomo, José foi para a prisão. Mesmo que o seu business não decole ainda, mesmo que o seu business não exploda ainda, preste atenção, escreva 100%. O meu business eu tenho que usar de 100% de verdade. 100% da verdade. Meu irmão, diante de Deus, cara, 100% da verdade. Cara, eu tenho 2 clientes de coaching que faz coaching comigo que tinha que estar aqui nessa mentoria agora. Ouvindo isso, cadê esses caras? Estão falando muita mentira, Paulo? Não, eles têm que aprender que a mentira, a verdade é o nome de Jesus e que se eu não usar a verdade 100%, eu não posso usar mentirinha branca. Eu tenho que usar a verdade 100%. Eu cresci num ambiente que falava que, não, o pessoal da área de vendas, ninguém fala a verdade 100%. Eu cheguei ao top 10 de vendas no Brasil da Ricardo Elétrico Garantia Estendida falando verdade. Tem que ser, é a verdade que vai nos colocar no local. Mas eu estou passando por um momento difícil, fale a verdade, use a verdade, entregue a verdade. Só Jesus vai nos projetar. Paulo, está demorando para acontecer. Continue falando a verdade. Continue usando a justiça. Continue usando a mordomia. Paulo, se nunca acontecer, continue usando a justiça. Continue usando a mordomia. Continue usando a verdade. Nós precisamos ser projetados por armas do diabo. Sim ou não? Quinto aspecto extremamente importante de cidadãos do reino de Deus. Humildade. E eu vou repetir, escute, isso aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com nada. Isso aqui é business. Eu estou ensinando vocês características de business que eu tenho que implementar no meu business. Eu luto comigo mesmo todos os dias para implementar essas características de business. O que é isso? Humildade. Escreve, ó, humildade é uma arma poderosa no reino de Deus. E outra coisa, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, Jesus praticou, tá? Você que é líder de igreja, você que é líder de departamento, você que é líder de homens, de diáconos, de jovens, de mulheres, anote esses 10 princípios e reúna o povo, estude isso com o povo. Paulo, o que é humildade? Humildade é considerar o outro maior do que você. Quando eu faço coaching, por exemplo, com o Ney, eu não considero eu maior que o Ney. Eu considero o Ney, o business do Ney, o negócio do Ney, muito maior que eu. Faz sentido ou não? Então, quando eu me posiciono dessa maneira, eu estou fazendo igual o teu mestre Jesus. A Bíblia diz que todos os discípulos estavam reunidos para a Santa Ceia. O que Jesus fez? Pegou a toalha de banho, pôs na cintura dele, amarrou na cintura, pegou uma bacia, encheu de água. E o que ele fez? Lavou os pés. Lavou os pés de quem? Dos discípulos. De todos os 12 discípulos. Ele não lavou os pés só de Pedro, ele não lavou só os pés de Mateus, ele lavou os pés de todos. A maior lição de humildade do planeta Terra esse mestre fez para nós. Verdade. Você quer ter um business que vai explodir? O mais humilde possível. Seja o mais humilde. Essa é uma arma poderosa do reino de Deus. Amém. Quando você chegar na casa do cliente, você chega lá falando assim, ó, esse cliente é melhor do que eu vou dar para ele o meu melhor, eu vou ajudar ele com o máximo que eu puder, eu quero entregar tudo que eu tenho, eu quero amar esse cliente de todas as maneiras. Mas, Paulo, é só um serviço de pintar uma parede. Não é. Isso não é serviço de pintar a parede. Você está lá representando um reino.
O momento em que você está ali com humildade é o momento que você vai mudar o aspecto de todas as coisas. Make sense ou não? Yes. Sexto. Eu vou Peraí. falar- Espera um pouquinho aí. Filipenses 2. Vou ler rapidinho. Por favor. Não seja egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Filipenses 2, o quê? Filipenses 2, 3. Anota aí como referência. Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Fantástico. Fantástico. Obrigado. Essas participações assim são importantes para a gente. Podem participar à vontade. 6. Olha só que poderoso. 6 ingredientes para você ser um cidadão do reino, um empresário do reino, com toda a intenção. Servir. Servir é o maior exemplo que pode existir num business. Servir. Olha só, vamos juntar esses ingredientes agora. Antes de juntar o ingrediente, deixa eu falar um pouquinho sobre servir, porque a minha cabeça está 1 milhão por hora aqui. Servir é não manipular as pessoas, é não jogar um contra o outro, é não ter controle sobre as pessoas, é servir. O próprio Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Vamos juntar esses 6 primeiros ingredientes agora e colocar dentro do seu business. Vamos colocar eles dentro da sua van. Eu estou falando van aqui, mas pode ser o seu carro também, tá? Vamos colocar eles dentro do seu carro aqui agora. Você vai entregar um serviço para o cliente, você vai entregar o serviço e você chega lá com a sua van lotada de amor. Você chega lá com total justiça, falando a verdade 100%, como mordomia, instalando as coisas que você entende que Deus é o Senhor, com humildade geral e disposto a servir o seu cliente com tudo, disposto a servir o máximo que você puder para o cliente. O que vai acontecer? O seu cliente vai ficar interessado, inclusive, no seu próprio Deus. Você não vai precisar nem pregar para ele. Ele fala, cara, eu quero ser como você. Como é que você faz isso? Você fala, eu sirvo o máximo que eu posso, eu me submeto o máximo que eu posso. O que a Bíblia diz? Jesus fala assim, o que ele faz com o soberbo? Abate. Ele abate o soberbo, ele levanta, ele exalta. Ele exalta. Esse é o nosso Deus. Ele exalta o humilde. Ele exalta o servo. 7ª característica de empresários do reino de Deus. Gente, vocês já estão tendo ideia, não estão, não? O cérebro de vocês parece que está fervilhando. Estou vendo sair até fumacinha da cabeça do Ney. É que eu não estou vendo o Renilton, senão eu devia estar saindo fumaça para as orelhas também. Simplicidade. 7ª característica de simplicidade. Tem muita gente que pensa que o reino de Deus é complicado. Tem muita gente intelectual, muita gente inteligente, muita gente que pensa que o reino de Deus tinha que ser assim, daquela maneira, tem que ser complicado, etc. e tal. Quando eu passo que o reino de Deus, ele é o quê? Extremamente simples. As pessoas querem complicar ao máximo. As pessoas querem fazer uma coisa assim e tal. E Jesus Cristo é simples. O reino de Deus é simples. É muito simples. Quanto mais simples a gente for, mais preciso nós vamos chegar lá. Uma das coisas que eu acho muito linda em relação à questão da simplicidade é que Deus sempre deu voz de comando para a gente de uma forma muito simples, muito tranquila. Deus não complica as coisas. Deus chegou para Noé e falou, Noé, constrói uma arca.
Sim, senhor. Moisés, constrói um tabernáculo. Sim, senhor. Fulano de tal, faz isso. Sim, senhor. Nós precisamos entender que o reino de Deus é simplicidade. A Bíblia diz que Deus confunde os filhos desse mundo, achando que as coisas vão ser complicadas. Mas o reino de Deus é para a gente ser simples como uma pomba. Simples, tranquilo, tranquilo. Oitavo princípio, vamos lá, senão eu não consigo terminar os 10. Oitavo princípio. Oitavo princípio é paz. Paz. Nós lemos lá em Romanos, né? 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. O oitavo é paz e o nono é alegria. Quando eu digo paz, é o seguinte. Você que é businessman, businesswoman, quando você vai fazer o negócio e você não sente total paz, como é que fica o negócio? Terrível. Quando não tem paz, você não tem alegria. Paz e alegria está conectado. Quando você pega um serviço que você fala, cara, eu não devia estar pegando esse serviço, porque você não está em paz. Sabe no que vai terminar aquilo? Em encrenca. Nós temos que ter paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você for fazer alguma coisa para o seu cliente, cria um ambiente de paz. E aqui entra a inteligência. Se você tem um funcionário que não promove a paz, abre teus olhos. Ensine, corrige, exorte. Se ele não for corrigível, é melhor você trocar o funcionário do que manter alguém na sua equipe que não promove a paz. E conviver com alguém que não promove a paz só traz confusão no meio do time. Faz sentido isso ou não? Uhum. Quem já teve experiência de ter um funcionário que não promove a paz, que traz confusão no meio da equipe? O nono item, eu já falei, é alegria. Ô Paulo, só complementando, o texto que o Wanderson leu, em Filipenses 2, complementa isso, porque no início fala, não fazeis nada por vanglória ou por contenda ou confusão. É um funcionário que ele só quer o quê? Tirar a paz. Exatamente. Que é aquele cara egoísta, aquele que só quer para ele, e muitas das vezes esse daí é um Aitofel, né? É aquele que diz que é amigo, mas na verdade está tramando contra o próprio patrão. Vai ter que tomar muito cuidado. Pura verdade, pura verdade. E às vezes nós temos que intervir com um funcionário assim. Intervir mesmo. Precisar, tem que cortar. Não tem jeito. É melhor tirar o joio, porque senão ele pode contaminar o trigo. Aí você já não sabe mais lá na frente o que você vai perder. Eu tenho um cliente de coaching que ele teve que demitir mais da metade da equipe dele no início desse ano, por causa de um funcionário ruim, que ele não conseguiu exortar o funcionário cresceu o coração e moveu o coração de mais 2 ou 3 da equipe, que a equipe era boa, e por causa de um cara ruim que ele deixou no meio da equipe, que é um cara que não produzia paz, começou a falar mal do patrão, começou a falar mal do serviço, começou a falar mal do trabalho e começou a pôr os próprios funcionários contra o patrão. O patrão, quando percebeu, ele não conseguiu reverter o processo com os outros funcionários, ele teve que perder o time inteiro, descartar o time inteiro e começar com uma nova equipe, com um novo time, ter o retrabalho de treinar todo mundo, porque uma pessoa lá não semeava paz e contaminou todo mundo. Nono item para um empresário do reino que é poderoso para mim e para você. Qual é? Alegria. Cara, se eu pudesse dizer para vocês que vocês deveriam criar um ambiente de alegria para o seu business, para desenvolver da melhor maneira possível, eu quero te dizer assim, olha só o que eu vou falar. O Ney já participou de curso presencial comigo. A Sônia também, não lembro mais. A Raquel também já participou de curso presencial comigo.
Os nossos programas, a regra número 1 é ter alegria. Quando as pessoas chegam para o evento, nós temos que estar cheio de alegrias e promover alegria no ambiente. Um ambiente com alegria manda embora a opressão. Um ambiente com alegria manda embora um ambiente de depressão. Um ambiente com alegria manda embora a murmuração. Se você puder criar um ambiente de alegria com seus funcionários, faça isso. Eu ensino aquele exercício de mudança de estado, de mudar de estado para a gente começar os cursos. Né? Então, olha só que coisa interessante. O que você poderia fazer para gerar esse ambiente de alegria no meio dos seus funcionários? O que poderia ser feito para produzir esse clima de alegria no seu ambiente de trabalho? Para que todo mundo pudesse sentir o clima diferenciado. Uma vez eu me lembro que uma dupla estava indo dar orçamento para o cliente. Não posso falar muito dessa dupla, porque ele está presente aqui na sala. Estava o Ney e uma funcionária dele saindo, e eles gravaram, eles fizeram exercício de mudança de estado, de alegria, felicidade, pá, 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 pá. E aí eles saíram, puseram música alta no carro e foram cantando alegremente, gravaram um videozinho e mandaram para mim. Escute só, esse é o ambiente que tem que existir na nossa empresa todos os dias. Ninguém gosta de trabalhar em velório. Ninguém gosta de trabalhar em empresa que o cara se sente mal. Ele pode ficar um tempo por causa do dinheiro, mas depois ele sai. Foi feita uma pesquisa com os principais presidentes de companhias do mundo, presidente de Coca-Cola, de Toyota, e etc. e tal, e na pesquisa pediram para eles colocar o que fazia eles permanecerem na empresa ou mudar de empresa e procurar outra empresa para eles trabalharem. Não foi salário, mas foi o quê? Um ambiente de alegria. Ninguém gosta de trabalhar em ambiente triste. Como cidadão do reino, nós temos que promover alegria e o nosso cliente sentir que está todo mundo alegre. Imagina? 10º item. Esse 10º item ele é poderoso demais. Esse item chama-se honra. Cara, nós precisamos criar business e desenvolver os nossos business com o princípio da honra. Honrar os nossos clientes. A honra, ela é tão forte, mas tão forte. Eu deixei a honra por último, justamente para você entender isso. Você se lembra que eu falei agora há pouco que no seu business você representa um reino? Uhum. Lembra que eu falei que você representa um rei? Sim. A honra, ela é tão forte, mas tão forte, que no período de reis, quem desonrava o reis era punido com o quê? Morte? Com a morte. Quem desonra um rei merece a morte. A nossa cultura ocidental, nós não temos reis. E a nossa cultura ocidental, ela foi criada num ambiente mais de anarquia do que de controle e governo. Na nossa cultura ocidental, é muito comum uma pessoa se levantar e falar mal do presidente. É muito comum uma pessoa falar mal do governo, cuspir na bandeira do país. É comum, porque não existe honra no coração da cultura ocidental. Infelizmente. A cultura de honra, ela tem que existir em nós. Quando eu entro na casa de um cliente, eu estou levando o meu rei Jesus para a casa do cliente. Quando eu fecho um contrato com o meu cliente, eu estou representando Jesus. Eu preciso dar o meu melhor para honrar o meu Jesus que eu represento. Por isso que tem muito business que eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Por isso que tem muito business que não consegue ter muito lucro. Porque não tem o princípio da honra. Eu luto para eu honrar o meu cliente. Eu luto para eu honrar o meu Deus, o meu Criador.
Anote aí, a honra é um princípio poderoso. Uma pessoa, quando ela honra alguém, ela acessa o nível de influência daquela pessoa. Caraca, isso aqui é poderoso, tá? Anote isso. Quando uma pessoa honra alguém, ela acessa o nível de influência daquela pessoa. Eu tenho clientes de coaching que estão comigo hoje, fazendo coaching comigo, de business, porque eles vieram recomendados pelo Ney. O próprio Luigi veio recomendado pelo Ney. Isso é maravilhoso, porque eu procuro honrar os meus clientes de coaching o máximo que eu posso, porque eu sei que eu honrando eles, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam abrindo o nível de influência deles com outras pessoas e me indicam outros clientes. Entendeu? Como é que eu pego referência de um cliente meu? Honra ele. Como é que eu faço um cliente meu falar bem de mim para os outros clientes? Honra ele. Beleza? 10 princípios poderosos que você pode implementar no seu business. A minha pergunta para você é: como que você vai implementar isso com mais intensidade? E preste atenção no que eu falei no início dessa aula. Tem que ser 100%. Não pode ser 99,9%. Em tudo. Agora, imagine isso. Imagine você chegando no cliente para fechar um negócio, para fazer um trabalho para ele, e dentro da sua van, você está carregado de amor, justiça, verdade, mordomia, humildade, serviço, simplicidade, paz, alegria e honra. Seu business vai ser promovido. Não por causa do seu marketing, não por causa da sua propaganda, mas porque você está honrando o Rei dos Reis. Você está honrando o nome do Yahvé Todo-Poderoso. E é exatamente isso que conta no nosso business. Amém. Vamos orar sobre isso? Amém. Põe a mão sobre a sua cabeça aí, onde que você estiver agora, em qualquer lugar do planeta Terra. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender como nos tornarmos cidadãos do reino, empreendedores do reino, business people do reino, pessoas, homens e mulheres que vão levar o teu reino, que vão representar o Senhor dentro dessas empresas, dentro desses negócios, dentro do nosso ambiente de trabalho. Meu Pai, nós somos enviados do Senhor e é para isso que nós estamos aqui, para servir a Ti. Nós não somos profissionais lá fora. Lá fora nós somos enviados do reino de Deus para contaminar as pessoas com o evangelho do reino, com a palavra do reino e com as ações do reino. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, usa os business dele, usa as nossas prestações de serviço, usa cada um de nós para a honra e glória do teu santo nome e que teu reino cresça e que o Senhor promova o nosso business em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém? Amém. Que bênção. Quem quer compartilhar alguma coisa, ainda temos alguns minutinhos de tempo. Eu quero compartilhar enquanto você está aí. Escuta o que eu vou te falar. Todas as manhãs, às 8 horas da manhã, no meu horário aqui do Texas, é 9 horas no horário da Costa Leste e é 10 horas no horário do Brasil. Todas as manhãs eu faço uma live chamada Café com Yahvé. Eu leio provérbios e explico provérbios para as pessoas durante meia hora. Todas as noites, quando é 6 horas da tarde, no meu horário de trabalho aqui, eu paro e eu faço uma live sobre inteligência emocional, de 6 da tarde às 6:30. Esse horário é 7 horas da noite no horário da Costa Leste e 8 horas no horário do Brasil. Eu faço isso de segunda a sexta. Eu faço isso antes de eu começar a trabalhar e eu faço a live depois que eu termino de trabalhar. Então, durante o dia, é o meu horário de trabalho, de atendimento e tal.
eu faço essas duas lives. Por que eu estou compartilhando com você? Porque, de repente, você pode ter um momento de folga, de repente pode ser um horário que você pode ouvir, pôr um fone de ouvido e ouvir palavras tremendas que vão te ajudar onde você estiver trabalhando. Então, se você quiser compartilhar, faça isso. Mas eu quis falar sobre essas lives também pelo fato de que é algo que eu faço para dar para as pessoas. Lembra o amor? Porque Deus amou o que Ele deu. Eu faço algo para eu poder dar para as pessoas, para levar as pessoas para um outro nível. Esse é o nosso propósito com essas lives. Tá joia? Tá legal. Muito bom. Tá, Ju. Paulo, já compartilhei lá com o pessoal para vocês lá. Eu vou indo nessa que eu estou atarefado hoje, viu? Vai Um com abraço Deus, a um todos. beijo. Deus abençoe. Maravilha. Então, gente, boa noite para vocês. Fica todo mundo com Deus. Boa Beijo noite, no Paulo. coração. Com Deus também. Abraço. E aguarda bem esses princípios aí, viu, Ney? Que nós vamos trabalhar eles dentro do nosso business aí. Se Deus quiser. Amém. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau. Beijo.